Fala galera, então eu vim aqui hoje só para tratar como o SESMAC gosta de cobrar o assunto de eletromagnetismo. Certo? Lembrando que o eletromagnetismo, na verdade, a palavra eletro nos lembra eletricidade. Então o eletromagnetismo é quando a eletricidade provoca o efeito de magnetismo. Aí você diz, a eletricidade provoca o efeito de magnetismo? Foi exatamente isso que foi descoberto, que a eletricidade provoca um campo magnético. E como é que esse campo magnético acontece? Vou mostrar como ele acontece no fio, certo? Nós temos aqui um fio e eu vou dizer que a corrente ela vai estar subindo nesse fio. Vamos pensar. Eu quero que vocês... Aí é onde vem a nossa primeira regra, que é a regra da mão direita. Eu quero que vocês peguem a sua mão direita, coloquem no seu polegar. Eu não sei se está focando aí. Eu quero que vocês coloquem no polegar de vocês o I, que representa a corrente, e no indicador o B, que representa o campo magnético, certo? Nessa primeira regra, você pode até utilizar os 4 dedos, na verdade. Mas na segunda, como a gente vai estar trabalhando com o terceiro, eu só coloco no indicador, certo? Beleza, vamos lá. E como é que ele vai agir no fio? Se a corrente está subindo, o que é que ele vai acontecer? Ele vai girar em torno do fio. Vamos pensar que nós temos aqui um fio. Vamos pensar não, né? Nós temos aqui um fio. Então, se a corrente está subindo, o campo magnético ele está nesse sentido, no sentido anti-horário. Certo? Muito bem. Então, ela vai estar nesse sentido, no sentido anti-horário. Aí você me disse pH, você me disse quando ela estiver subindo no fio. E quando ela estiver descendo, quando ela estiver, essa corrente, ela estiver descendo nesse fio, qual vai ser o sentido da corrente? Da corrente não, do campo, desculpe. Vou até colocar o Bzinho aqui, para vocês não esquecerem. No campo, vamos lá. Eu tenho aqui, agora eu estou descendo. Lembrando que o meu dedo, o meu polegar, vai representar sempre a corrente. Então, nesse caso, a gente pode ver que ele está no sentido contrário. Ele está rodeando o fio, mas ele está no sentido contrário. O campo, que é o dedo indicador, olha como ele está. Olha o sentido dele. O sentido dele agora é esse, ó. No sentido horário. E é dessa forma que você vai descobrir o sentido da corrente nos fios. Correto? Beleza. Agora a gente vai ver como isso vai acontecer no arco. Deixa eu tentar representar no arco. O que é que acontece? Esse campo magnético ele vai atuar parecido com vetores. Ele não é um vetor, cuidado. Então o que é que vai acontecer com esse campo magnético? Esse campo magnético no arco, ele vai atuar de forma diferente. Porque aqui, quando a gente estava de uma forma linear, esse campo magnético ele estava ao redor de todo o sistema acompanhando. Só que aqui, por estarmos tratando de uma coisa circular, o que é que vai acontecer? Se nós colocarmos a corrente desse lado, entrando por esse lado do fio, o que é que vai acontecer? Ela vai estar sempre apontando para dentro da circunferência. E a gente considera esse campo como único. E a gente coloca... Eu vou ensinar daqui a pouco. Só que eu quero que vocês observem que já aqui, ó, se a corrente entrar pelo outro lado, ó, em vez dela estar entrando para a circunferência, ela vai estar saindo para a circunferência. Então é como se ele estivesse vindo desse plano de dentro da circunferência para fora. E aqui é como se a corrente estivesse entrando. O que é que acontece? A gente vai pensar como se fosse uma flecha. Quando você atira uma flecha, imagine a flecha indo de você para outra pessoa. Você atirou em alguma coisa. Você está aí e você está atirando a flecha no quadro. Você só vai ver aquela traseirinha da flecha, que é exatamente aquela parte da flecha que fica aquele xizinho, eu não sei nem lhe dizer como se chama. Então, toda vez que estiver saindo
de onde você está para dentro do plano, ou seja, estiver saindo da sua posição para dentro, entrando no plano, na folha do papel da prova ou no quadro, você vai representar ele por um X. E quando ele estiver vindo na sua direção, quando ele estiver saindo do plano para a sua direção, em sua direção, você vai imaginar a mesma flecha vindo na sua direção. E você só vai ver aquela pontinha da flecha. E aí você vai representar ele exatamente por um ponto. Como eu disse que aqui a corrente ela estava entrando na circunferência, quando a gente vê ela saindo de onde você está, entrando no papel, a gente vai representar ela por um X. E aqui nesse caso, que ela está saindo, que ela está vindo em sua direção, você vai representar por um ponto. Beleza? Só que esse arco, a gente está pensando em um arco. E se fossem vários arcos, um próximo do outro, como era que nós iríamos fazer? Vamos pensar que a corrente está aqui, por exemplo. Certo? Eu esqueci até de mostrar o arco. Como é que a corrente vai atuar no arco? Se ela... Deixa eu pegar aqui, viu? Se ela entrar pela direita, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai entrar na circunferência. Né? Ó. Agora, se ela entrar pela esquerda, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai sair da circunferência. Vai acontecer esse fenômeno aqui, ó. Não é isso? Ela vai sair da circunferência em sua direção. Então, o que é que vai acontecer? Por isso que eu coloquei o pontinho. Beleza. E se acontecesse isso... Só que é uma coisa que a gente chama de solenoide. Várias vezes, como se fossem vários arcos. Dessa forma aqui. Certo? Vários arcos, um mais próximo do outro. Como agiria o campo magnético? Lembrando que esse campo magnético a gente sempre vai fazer por onde? Pelo dedinho da corrente. Deixa eu desenhar a corrente do outro lado. Também. Como é que vai atuar a corrente nesse caso? A corrente nesse caso, se ela está entrando aqui, ó, vamos pensar. Se a corrente está entrando por esse lado, como é que ela vai agir? Na verdade, ó, se ela está entrando por esse lado, ela vai agir dessa forma. Vocês concordam comigo? Então, o campo vai ser... O campo magnético vai ser nesse sentido. Por que ele não rodeia o fio? Porque quando eu chego aqui, que eu vou chegando... Que seria para rodear o fio, tem outro arco aqui que vai me fazer caminhar mais para frente. E por isso que o campo magnético está nesse sentido. Se eu colocasse qualquer coisa aqui, ele não arrodearia o fio. Algum metal bem leve, ele não arrodearia o fio. Algum metal que sofresse influência, claro, do campo magnético, ele não arrodearia o fio como aconteceria aqui. Na verdade, ele colaria, né? Porque quanto mais próximo do fio, maior o campo magnético. Mas ele seria lançado, exatamente. Que é essa a função do solenoide, na verdade. É lançar o campo magnético. E aqui, nesse caso, se a corrente está entrando para cá, olha como está o sentido. Então, ele está nesse sentido aqui, ó. O campo magnético. Beleza, pessoal? E agora, como é que a gente vai mensurar? Como é que a gente vai poder medir esses campos magnéticos? O Sesmac já cobrou isso 2 vezes. Já cobrou isso no solenoide, se eu não me engano. Na verdade, foi no solenoide. E como é que a gente vai calcular? Quando for no fio... Então, esse campo magnético, por ele ser de forma circular, a fórmula dele vai ser B é igual a permeabilidade, que é esse μ, vezes o I, a corrente, sobre 2πr. Já no arco ou na espira circular, a distância que ele vai utilizar seria o raio. Então, o campo magnético vai ser o μ vezes a corrente sobre 2 vezes o raio.
Já no solenoide é fácil observar que nós não estaremos fazendo uma relação mais com o raio, com a distância, e sim o que vai importar agora é o número de espiras e o quanto próximas elas estão. Então a gente vai utilizar P é igual a N sobre L vezes o I, vezes o Mi e a corrente, correto? Então, a gente sabe que esse campo magnético ele vai gerar uma força magnética. E como é que a gente calcula essa força magnética? Essa força magnética ela vai depender tanto do valor do campo magnético naquele ponto, quanto da corrente, da velocidade que está aquele corpo, certo? Então, vamos tomar cuidado com uma coisa. A gente vai utilizar mais uma vez a regra da mão direita, só que agora ela vai ter alguma mudança. Lembra onde tinha o izinho no polegar? Você vai colocar um V também, porque esse polegar, ele tanto vai ser, se a questão lhe der corrente, você vai utilizar polegar. Se ela lhe der velocidade, o vetor velocidade, você vai utilizar também o polegar. No indicador vai continuar o B, o campo magnético. Só que agora a gente vai utilizar o dedo do meio como força magnética positiva. Beleza? Vamos lá. Então, todas as vezes que nós formos utilizar isso, nós vamos utilizar isso aqui, ó. A gente vai fazer isso aqui. Muita gente, quando não consegue gravar, ele pensa assim, ó. IBF. Aí ele pensa, e aí, best friend? E aí, best friend? Corrente, campo magnético e força magnética, certo? E ela vai funcionar assim, você tem que sempre fazer isso aqui, ó. Lembrando, certo? E é dessa forma que nós vamos identificar para onde está a corrente, para onde está o campo magnético e para onde está a força magnética. Certo? E como é cobrado força magnética no SESMAC? Força magnética no SESMAC ele vai ser cobrado de duas formas. Certo? Nós vamos poder calcular a força magnética por beleza. No SESMAC a gente vai poder calcular força magnética das duas formas. Ou carga vezes velocidade. Ou a gente vai calcular por QVB vezes o seno de θ. Ou a gente vai calcular essa força magnética por campo, corrente, comprimento do fio vezes seno de θ. Certo? Só que essas fórmulas elas são muito grandes. E como é que a gente vai lembrar delas? Eu sempre lembro dessa forma. Quem vê bem sem óculos e bio seno de θ. Quem vê bem sem óculos e bio sem óculos. Certo? E é muito fácil gravar essas fórmulas da força magnética. Você pergunta primeiro, quem vê bem sem óculos? Aí você diz, o bio sem óculos. Então só vai ter essas duas formas de calcular a força magnética. Ou QVB vezes o seno de θ, ou bio vezes o seno de θ. Lembrando que esse seno de θ aqui, ele corresponde à angulação do vetor da corrente, na verdade. Ele vai ser a angulação da corrente e do campo magnético. Ou seja, quando corrente e ângulo estiverem na mesma direção, ou seja, formariam um ângulo de 0 ou um ângulo de 180 graus, não vai existir força magnética. E o SESMAC cobra muito isso, certo? Principalmente prova 2015, principalmente prova 2015.1, 2015.2, 2018. Ele sempre está cobrando isso. Ele lhe dá alguns dados, permite que você calcule, mas aí a questão está errada, porque esse seno aqui foi de um ângulo ou de 0 graus ou de 180 graus. Ele fala paralelo. Se ele colocou o campo magnético paralelo à corrente, isso aí vai ter que ser 0.